avaliação adequada, sem uma avaliação assertiva, não tem como montar um plano de tratamento, não tem como saber quais exercícios vocês vão fazer com a paciente de vocês. Por isso, anotem tudo bem bonitinho do que eu vou passar aqui hoje, porque isso vai guiar vocês na avaliação de forma segura. Boa noite, Viviane. Boa noite, Anne. Sejam bem-vindas à nossa live. Então, meninas, aqui nessas lives eu sempre busco trazer para vocês reconhecimento e mais pacientes para que vocês consigam atender da gestação ao pós-parto com segurança. Então, físio, já chama uma colega para estar aqui com você, essa colega que precisa saber mais sobre avaliação, então chama ela para estar aqui com a gente hoje. E a gente vai começar a nossa live de hoje falando, dessa avaliação, que é tão importante. Então anota aí, físio, o tema da nossa live de hoje é 12 passos para uma avaliação assertiva com gestantes e com puérperas. Levanta a mãozinha aqui para mim. Quem já ficou insegura para atender gestante, para avaliar gestante, para avaliar puérpera? Vou dizer para vocês que eu também já fiquei muito. Eu até coloquei nos stories que eu tinha uma avaliação agendada com uma gestante quando eu comecei e eu não conseguia dormir à noite de tão preocupada que eu fiquei, porque eu estava muito insegura. E eu pensava, meu Deus, o que eu vou avaliar? O que eu vou perguntar para ela? Ah, tá ali na ficha, mas como que eu vou perguntar, né? Como que eu vou saber ali como interpretar ali o que ela tá me falando? Então tudo isso fica na nossa cabeça. Isso é muito comum quando a gente está começando. Então eu quero trazer essa segurança para você aqui com essas lives e também através da jornada. Porque através da jornada você vai ter um passo a passo do que fazer em cada trimestre gestacional e lá no pós-parto, porque eu te passo desde a avaliação até lá alta no pós-parto. Então, para você ter a segurança no acompanhamento dessa paciente, para você saber exatamente o que fazer. Que eu pego na tua mãozinha, a gente tem uma comunidade de físios bem unidas, uma ajudando a outra para todas poderem crescer. Porque é isso que a gente quer, né? Uma ali ajudando a outra a atender, a avaliar, tirando as dúvidas. É isso que a gente precisa. É isso que vai fortalecer a fisioterapia, né? Não só a fisioterapia pélvica, mas a fisioterapia como um todo. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa live de hoje. Então, a gente vai começar pelo primeiro passo dessa avaliação, essa avaliação que vai nos guiar para o plano de tratamento. Então vamos lá, anota aí, físio. Passo número 1 dessa avaliação. O que a gente tem que perguntar para a nossa paciente lá na anamnese? O que é importante, né? O que não pode faltar? Então a gente vai colocar ali dados pessoais, então, como data de nascimento, contato, idade. O básico que todo mundo deve ter ali na sua fichinha de avaliação. Mas tem alguns pontos aqui que a gente tem que colocar, dependendo se é gestante ou se é puérpera. Então, pensando na gestante, existem alguns pontos fundamentais nesse primeiro contato com ela, como idade gestacional, data provável de parto, que é a DPP, né? A gente conhece como DPP. Se ela tá fazendo pré-natal, com quem que ela tá fazendo, né? Qual é o profissional que ela tá ali em acompanhamento nesse pré-natal. E se a gente puder, se a paciente tiver, já pegar o contato desse profissional, porque através disso a gente vai ali encaminhar um relatório para ele, né, falar sobre o nosso atendimento e com isso, olha só, ponto muito importante aqui, tá? Que a gente vai linkar várias coisas nessa live. Se eu tenho o contato desse profissional que atende a minha paciente, além de eu poder trocar informações, que é muito importante, eu ainda tenho um contato direto com esse profissional
para que eu tenha também indicações, para que eu tenha reconhecimento. E assim a gente vai fazendo essa rede de indicações que eu falei tanto lá nas aulas da Master Physio e aqui eu volto a reforçar. Porque olha aqui, eu tô falando de avaliação, mas eu também tô buscando que a gente pode estar ali chamando os outros profissionais, conversando com os outros profissionais. Então anota aí, Físio. O contato do profissional que atende a tua gestante tem que estar ali na tua ficha de avaliação. E isso não só o obstetra, mas todos os profissionais. Então, o obstetra, o ginecologista, né, quando não é uma gestante, quando a gente vai ali trabalhar com uma paciente que faz acompanhamento com psicólogo, né, com educador físico, todos esses profissionais, pega o contato deles e faz essa rede, tá? Isso vai ser muito importante, tanto para a gente levar sempre o melhor para nossa paciente, mas também para essa rede de indicações. Outras informações que tem que estar ali. A gente tem que perguntar para nossa paciente, para nossa gestante, quais são os sentimentos dela em relação a essa gestação? Foi uma gestação planejada? Né? Ela tem medo desse parto? O que ela imagina no pós-parto? O que ela tem de informações? Porque isso também vai fazer com que a gente eduque a nossa paciente. E isso também conta, porque hoje as evidências já mostram pra gente sobre a importância dos fatores biopsicossociais. Isso começa na avaliação, né? Então eu tenho que perguntar para ela todas as coisas que envolvem tanto o bio, o psico, o social, né? O relacionamento, o trabalho, né? Como ela está com relação à gestação, como ela está em relação ao pós-parto, né? Porque são momentos da vida dessa mulher que mexem muito com o emocional. E hoje os estudos já trazem que o emocional ele já mexe também com o assoalho pélvico. A gente tem essa relação dessa parte emocional com o aumento de tensão em assoalho pélvico. Então, eu não posso deixar isso de lado. E isso já começa lá na nossa avaliação. E no pós-parto, o que é importante a gente perguntar na anamnese? Como que foi esse parto? Então, modo de parto, tempo de trabalho de parto, tempo do expulsivo, se teve alguma lesão, se ela sabe qual foi o grau daquela lesão. Na maioria das vezes a paciente já sabe, a médica já falou. Se ela teve alguma sutura ali naquela laceração, se teve uso de algum instrumento, né? Então um fórceps, o vácuo, como que ela se sentiu depois desse parto, qual foi o peso do bebê. Olha só quanta informação a gente vai perguntar. Porque todos esses pontos que eu tô trazendo para vocês aqui são fatores de risco para disfunções pélvicas. Por exemplo, um expulsivo prolongado, um bebê acima de 4,5 kg. Então, tudo isso vai fazer com que a gente junte as pecinhas ali no momento que eu vou sentar e ver depois aquela avaliação, verificar também o exame físico para que eu possa definir o tratamento da minha paciente, definir aquele diagnóstico. Então é muito importante que a gente colete as informações corretas, até para saber como que a nossa paciente está naquele momento e o que a gente pode orientar ela naquele momento também. Porque quando a gente pensa em anamnese, parece que é algo muito fechado, né? Ah, eu tenho as perguntas ali, eu vou perguntar aquilo e ponto. E não, né? A gente tem a gestante, a gente tem a puérpera e a gente vai observar como que essa paciente está ali na tua frente. O que ela está te mostrando, né, de expressões corporais? É uma puérpera que está mais triste, a gente pergunta por que ela está daquele jeito, porque a gente vai tentando associar tanto o nosso trabalho, quanto também indicar ali uma psicóloga, indicar ali uma atividade física para ela ficar melhor naquele puerpério. Ou ela tá triste porque ela tem uma disfunção, então o que a gente pode fazer já para ajudar? Então, a partir desse ponto da anamnese, a gente já vai guiando as nossas orientações também.
tá? Então, tudo isso vai ser muito importante. Anotaram passo 1? Passo 1, anamnese, tanto na gestação quanto no pós-parto. Muito bom! Seja bem-vinda! Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente tem o passo número 2. O passo número 2 é a queixa principal, tanto da gestante quanto da puérpera. E eu sempre gosto de perguntar quais os motivos que levaram ela a procurar a fisioterapia pélvica. O que motivou ela estar ali? E aqui a gente também começa a esclarecer várias dúvidas das nossas pacientes, porque às vezes a paciente só é encaminhada pelo profissional, pelo médico, ela não sabe muito do nosso trabalho, então a gente já começa ali orientando ela, explicando para ela o que é a fisioterapia pélvica, né? O que a gente vai fazer em cada sessão, como que vai ser a nossa avaliação, porque muitas chegam ali sem saber de nada, então é um momento maravilhoso para a gente já fazer a nossa educação em saúde. Então já começar o nosso trabalho em educar aqui, né? Através das queixas e dos motivos também que levaram ela a buscar a fisioterapia pélvica, tá? Então são pontos bem importantes aqui para a gente levar em conta lá no momento da nossa avaliação. O passo número 3, vamos lá, anota aí, passo número 3. Já falei no passo número 1, anamnese, o passo número 2, a queixa principal e também o motivo que fez a nossa paciente chegar até nós. E agora o passo número 3 são os aspectos sobre o trabalho da nossa paciente. Por que isso vai ser importante? Pensa que a tua paciente, ela fica muito mais tempo no trabalho do que na casa dela. Ou mesmo que seja um trabalho em home office, mas ela tá ali sentadinha, ela está ali numa posição, mantendo aquele posicionamento. Então, primeiro, perguntar qual a profissão dela. Eu já atendi várias dentistas, arquitetas que ficam muito tempo sentada, né? Então isso gera uma repercussão bem importante ali em maior dor lombar, em maior dor na cintura pélvica. Então esse é um ponto muito importante, porque aqui também entram nossas orientações. Quanto tempo ela fica na mesma posição? Então é uma paciente que fica muito tempo sentada, muito tempo em pé. Quais ajustes ela já fez no ambiente de trabalho e quais ajustes a gente vai fazer? Porque a gente vai perguntar, senta de forma adequada? Tem dor no final do dia? Como que ficam os pés dessa nossa gestante enquanto ela está sentada? Ficam penduradinhos ou ficam apoiados? Isso vai influenciar no edema, na mobilidade de tornozelo, em maior dor lombar. Então, todos esses pontos também influenciam em assoalho pélvico. Tá? Então, não dá para avaliar só região genital e deixar tudo isso aqui de lado. Não dá. Isso também lá no pós-parto. Por que no pós-parto? Porque essa nossa paciente também vai voltar ao trabalho dela. Então, se ela tem uma queixa ali que eu tô tratando no pós-parto, por exemplo, uma dor perineal, e ela vai ficar muito tempo sentada, isso também vai influenciar, porque vai gerar mais tensão ainda naquela região, ela vai sentir mais desconforto, vai às vezes ficar mais tempo sem ir ao banheiro para uma micção, para uma evacuação, isso também gera mais tensão. Então, olha o quão é importante esse passo 3, a gente perguntar como que essa paciente fica ali no trabalho dela, tá? Não dá para deixar de lado. Então esse é o nosso passo número 3. Ó, a Lívia colocou, tô amando o seu curso, que bom, Lívia! Seja muito bem-vinda à nossa jornada, aproveita muito a jornada. Meninas, passo número 4. Anota aí. Chegamos ao passo número 4. Hábitos de vida. Não dá para deixar de perguntar sobre hábitos de vida também. Por que não podemos deixar? Primeiro, a gente vai perguntar
se a paciente é tabagista, etilista. Isso aqui a gente sempre tem que perguntar. Ah, professora, mas é muito difícil hoje uma paciente fumar durante a gestação. Mas a gente tem que perguntar, porque pode ser que ela não esteja fumando agora, mas pode ser que durante toda a vida dela ela fumou. Então, a gente tem a influência aí da tosse crônica do tabagista, então a gente precisa saber tanto de hábitos nesse momento, quanto também de hábitos anteriores. Esse é um ponto também muito importante. Outra coisa, se a paciente pratica alguma atividade física, tanto na gestação quanto no pós-parto, qual atividade física que ela pratica? Então é crossfit? É musculação? É o beach tênis? Quais atividades ela está fazendo, tanto na gestação quanto no pós-parto? Aí lá no pós-parto, bem importante, ela quer voltar para uma atividade. Qual atividade ela quer voltar? Porque assim a gente vai orientar de forma adequada a nossa paciente. Aqui eu estou avaliando, mas a partir daqui eu vou montar as orientações para minha paciente. Então é muito importante que eu pergunte isso aqui. Outra coisa, quantas vezes na semana ela faz essa atividade? Quais são as cargas que ela pega lá naquela atividade? Será que ela presta atenção na respiração dela? Eu sempre pergunto isso na primeira avaliação e elas ficam assim, não sei. Eu não sei se eu respiro. Eu não sei se eu ativo o meu assoalho pélvico. Eu acho que eu tranco a minha respiração. Daí o que eu faço? Não precisa me responder hoje. Pode me responder na próxima sessão, porque eu quero que tu observe durante essa semana o que tu faz lá naquela atividade. Tranca aquela respiração? Então, é super importante que a gente também já dê esses comandos para a paciente se observar. Porque assim, a partir daquela nossa avaliação, ela vai começar a observar os seus hábitos de vida e trazer essas informações para a gente também. Outra coisa fundamental é a ingesta de água. Muitas pacientes têm uma dificuldade gigantesca de ingerir água ou ingerem outros líquidos e acham que estão ingerindo água, né? E acham que isso já basta. E não, a gente precisa orientar que é água mesmo. Outra coisa, atividade sexual está presente? Ausente? Essa paciente parou por algum motivo durante essa gestação? Qual foi o motivo? É medo? Esse casal tem medo? Daí, a partir daqui, a gente também começa a educar em saúde. Do porquê desse medo. É o medo de tocar no bebê, né? Que esse é um medo muito comum das pacientes ou dos parceiros. Então, a gente já começa a nossa educação em saúde a partir desse relato que a paciente dá. Então, todos esses pontos aqui de hábitos de vida, a gente vai perguntar. Isso aqui é fundamental que esteja ali na nossa avaliação. Passo número 5. E aqui começam os antecedentes pessoais. Alguma comorbidade, alguma alergia, quais as medicações que a paciente faz uso. Ela teve que fazer já uma cirurgia, já passou ali por alguma situação, né, algum trauma. Então, todos esses pontos de antecedentes pessoais a gente vai colocar aqui. Então, se a paciente tem ali alguma alteração, né, tudo isso deve ser perguntado. E aqui também, né, questões relacionadas a gestações anteriores, abortos, tudo isso a gente tem que perguntar. E no passo número 5, eu falei que a gente estava começando a falar de antecedentes pessoais. Mas esses antecedentes pessoais, eles continuam no passo número 6. Então, chegamos à metade aqui da nossa avaliação. E nessa metade, eu vou incluir os antecedentes ginecológicos e obstétricos. Por quê? É uma gestante, é uma puérpera, então a gente tem que saber desses antecedentes. Então, quantas gestações a nossa paciente já teve?
quantos partos vaginais, quantas cesarianas, quantos abortos, e também sobre aborto, com quantas semanas ela teve esse aborto, se teve que fazer alguma intervenção nesse aborto, se teve alguma causa específica ou foi um aborto espontâneo. Tudo isso deve ser perguntado porque um aborto é uma gestação, né? Então a gente precisa perguntar. Ela passou por todas as alterações fisiológicas ali dessa gestação, né? Não só quando é ali no início da gestação, que ela já passou pelos fatores hormonais ali, mas também pacientes que têm uma perda mais para frente nessa gestação. Então sempre temos que perguntar. Como que foram as gestações anteriores, né? Como que foi? Ela teve alguma queixa específica? Alguma disfunção pélvica? Será que ela já teve alguma disfunção pélvica? Como foram os partos? Foram partos vaginais? Foram partos com lesões? Foram partos que precisou ali de uma sutura naquela lesão? Como é que foi o pós-parto, né? O pós-parto dela foi tranquilo? Foi com dor perineal? Foi com disfunção pélvica? Então, olha o quão importante é a gente ampliar essa nossa anamnese, porque a partir daqui a gente vai saber quais são os fatores de risco dessa paciente para as disfunções pélvicas. A paciente já fez alguma cirurgia ginecológica? Qual o intervalo entre uma gestação e outra? Foi o intervalo ali de 1 ano. Menos de 1 ano. Qual o intervalo? Então a gente precisa entender como que aconteceu, né? Se teve ali um parto com uma lesão, agora ela já está grávida novamente, como que está aquela lesão, como que está aquele assoalho pélvico. Se a paciente amamentou, por quanto tempo ela amamentou, se teve algum problema na amamentação. Então, todos esses pontos têm que estar na nossa anamnese. Esse era o passo número 6. Agora a gente vai para o passo número 7, que são as condições ginecológicas e obstétricas da gestação atual. E também falando do puerpério, né? Falando de como ela está nesse momento. Falando da gestante, qual parto desejado? A gente sempre pergunta, porque se ela tem alguma dúvida ali, a gente também vai esclarecer. Se teve alguma intercorrência nessa gestação, se precisou de alguma internação, o que aconteceu? Lá no início da gestação eu tive um sangramento. O que foi aquele sangramento, né? Como foi diagnosticado o sangramento? Quando avaliar no puerpério, qual o melhor período? Paola, a gente vai avaliar, deixa eu só abaixar aqui, depois eu volto de novo. O melhor período para a gente avaliar ali a puérpera entre 30 a 40 dias, mais assertivo 40 dias, que é quando ela consegue de uma forma mais adequada voltar para o nosso consultório. Assim a gente consegue avaliar de uma forma adequada, né? Ela já teve uma boa cicatrização ali do tecido. Geralmente a gente tem ali uma cicatriz ou da cesárea ou de uma laceração, então já deu tempo para a gente ter aquela cicatrização e a gente vai, desde o primeiro momento desse puerpério, a gente vai já avaliar ela. Tudo que eu tô perguntando aqui, não precisa esperar ela chegar lá no meu consultório. Eu posso perguntar para ela através do WhatsApp, eu posso questionar como ela está, eu posso passar as orientações, então não precisa esperar a nossa paciente chegar ali no nosso consultório, eu posso já ir conversando com ela e orientando tudo isso antes, tá? Então é bem importante que a gente não deixe essa paciente sozinha durante todo esse período antes de ela ir para o nosso consultório. Algumas pacientes nem voltam, então imagina se a gente deixa ela sem um acompanhamento, tá? Então é muito importante que a gente esteja ali junto dela, nem que seja pelo WhatsApp. Falando ainda sobre a parte atual, então o passo número 7 dessa condição ginecológica e obstétrica atual, a gente tem que perguntar quais são as queixas atuais dessa gestação. Náusea, vômito, sono, mastalgia, lombalgia,
tudo que é queixa relacionada à gestação, que ela está sentindo, que ela já sentiu. Então a gente vai perguntando e analisando tudo isso já para passar orientações e exercícios para ela. Por exemplo, uma lombalgia, o que eu vou passar para ela? A paciente tem ali um desconforto em região sacroiliaca, o que eu vou passar para ela? Tá? Então, tudo isso aqui a gente pergunta para seguir como base, para depois a gente fazer ali a prescrição de exercícios para ela. O passo número 8, a gente vai investigar sobre hábitos intestinais. Então, trabalhando essa saúde pélvica como um todo. A gente não pode deixar nada de lado. Então, nesse passo número 8, a gente vai investigar a saúde intestinal da nossa paciente. Então, verificar a frequência evacuatória semanal, aspectos das fezes, então a escalinha de Bristol. Além da escala de Bristol, a gente vai usar também o diário evacuatório. Então a gente vai verificar se a paciente precisa ali de um esforço evacuatório. Obrigada, meninas! O esforço evacuatório, fezes mais endurecidas, dor para evacuar, sangramento, se ela tem hemorroidas, se é uma paciente constipada e a gente tem ferramentas para avaliar essa constipação, tá? Então, todas essas ferramentas que eu tô falando, diário evacuatório, escala de Bristol, escala de constipação, tem tudo dentro da jornada. É só você baixar e começar a usar com a tua paciente. Então, olha a facilidade disso. Outra coisa, posição para evacuar, uso do celular no vaso, que é tão comum hoje. Incontinência anal, então o paciente tem perda de gases, de fezes. Se a paciente teve uma lesão grave no parto, o que está acontecendo com esse esfíncter? Ele teve uma boa cicatrização? Tá com uma boa funcionalidade? Não tá, a paciente está perdendo gases, está perdendo fezes. Então é muito importante a gente incluir essa saúde evacuatória aqui na nossa anamnese. Outra coisa, histórico familiar de alterações coloproctológicas e não esquecer, diário evacuatório. Não podemos esquecer dessa ferramenta fantástica que tem recomendação com muita evidência, então a gente precisa incluir isso na nossa avaliação. É uma ferramenta que traz muita informação. Então, o passo número 8 foram os hábitos evacuatórios. E agora a gente vai falar sobre o passo número 9. O passo número 9, a gente continua investigando a saúde pélvica. E aqui eu vou incluir os hábitos urinários, então os hábitos miccionais. Então aqui a gente vai perguntar frequência miccional diária, então tanto autorrelatada quanto também no diário miccional. Então, outra ferramenta que a gente vai incluir aqui. Se a paciente tem perda de urina, sensação de urgência, se tem que fazer esforço para iniciar ou para finalizar o jato, se tem gotejamento pós-miccional, se usa algum absorvente, protetor diário. Todos esses pontos que vão interferir na saúde miccional devem estar aqui na anamnese. Outras coisas que a gente pode incluir aqui, além do diário miccional, são os questionários. Então, a gente pode incluir o ISIC, o KINGS. Então, todos esses podem estar aqui também para a gente questionar a nossa paciente. Anotem aí, passo número 10, saúde sexual. Então, a saúde pélvica engloba saúde evacuatória, saúde miccional e saúde sexual. Então, a gente vai perguntar para a nossa paciente se ela percebeu alguma mudança durante a gestação, no pós-parto, desse padrão sexual dela. Ela percebeu alguma diferença no orgasmo? Tem dor? Tem alguma posição que está incomodando? Como é que está a libido? Como é que está a lubrificação? Então, tudo isso aqui deve ser questionado, tanto na gestação quanto no pós-parto. E também a gente tem que saber, a paciente não voltou ainda a ter relação lá no pós-parto.
O que está acontecendo? É por medo? Ah, ela já tentou e teve dor? Ah, foi um parto traumático, teve uma lesão? Então, o que está influenciando nesse retorno da vida sexual? E uma coisa muito importante da prática clínica é muitas pacientes deixam para voltar tanto para atividade física quanto para atividade sexual depois de virem na nossa sessão. Isso é uma coisa muito legal porque elas querem ali a nossa orientação, né? Então a gente vai orientar, vai avaliar, então elas deixam para ter essa orientação, para saber como fazer, como não ter tanto desconforto, como voltar para a atividade com segurança, né? Então tudo isso aqui que a gente está questionando é justamente para poder orientar tanto na gestação quanto para o pós-parto. Então, a gente saber se essa saúde pélvica, se essa saúde sexual está funcionando de forma adequada ou o que está acontecendo que a gente pode ajudar ali a nossa paciente. Tanto com orientações, quanto também com estratégias, com técnicas que a gente vai poder incluir ali no plano de tratamento dela. Então, passo número 10, saúde sexual. Investigação dessa saúde sexual, tanto na gestação quanto no pós-parto. E agora o passo número 11, olha só, eu falei que traria 12 passos aqui para uma avaliação assertiva na gestação e no pós-parto. 10 desses passos foram só de anamnese. Tá vendo como a anamnese é importante? E muita gente acha que está perdendo tempo perguntando isso para a paciente. E não, olha só, a gente está investindo tempo. Muitos desses fatores aqui que eu estou achando, que eu estou investigando, são fatores de risco para disfunções pélvicas. Então, não posso deixar de lado. Eu preciso saber da minha paciente como ela está para poder prescrever ali para ela de forma adequada uma orientação, um exercício, fazer uma técnica com ela. Então, não dá pra gente deixar de lado isso aqui. Não dá. Tá? Então, não dá para só avaliar no exame físico, fazer uma anamnese ali bem superficial, não dá. Isso aqui não vai ser assertivo, isso não vai ser trabalhar de forma integral, como os estudos falam pra gente que é super importante. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre exame físico. Então, até agora eu estava só na anamnese. O passo número 11 é o exame físico. O que a gente tem que incluir nesse exame físico? Anota aí, físio. Pega a caneta aí, pega o teu papelzinho, pega a tua anotação e vamos lá, anotar passo a passo desse exame físico. Primeiro ponto, muito importante, sinais vitais. Tanto que as minhas alunas, eu sempre brinco com as alunas, né? Eu tô lá no meu consultório, eu posto um story com o meu esfigmo, o meu esteto e eu pergunto, a próxima paciente é? E a resposta é gestante. Por que é gestante? Porque eu preciso sempre monitorar minha paciente. Isso aqui é fundamental para eu saber a prescrição de exercícios, para eu saber até onde eu posso ir, para eu saber como a minha paciente está. Então, sinais vitais é o primeiro ponto aqui do exame físico. E esses sinais vitais vão ser colhidos ali na minha avaliação e todas as sessões. Fundamental. Não dá para atender gestante sem um esfigmo, um esteto e um oxímetro. Tá? Então já anota aí, físio. Primeiro passo do exame físico são os sinais vitais. Outra coisa, peso, altura, para a gente calcular IMC, para a gente saber depois também a orientação da ingesta de água, o IMC para a gente saber se esse IMC às vezes elevado vai também trazer mais disfunções pélvicas, tá? Então, nada é irrelevante aqui dentro. Tudo é pensado para a gente verificar o que está acontecendo com essa gestante, com essa puérpera que está interferindo ali naquela região pélvica. Outra coisa, padrão respiratório. Na gestação, esse padrão bem apical. E lá no pós-parto, uma dificuldade de ativação abdominal, a dificuldade de ativação desse diafragma. Então, é muito importante que a gente avalie esse padrão respiratório
e trabalhe muito essa respiração. Inspeção corporal geral, não vou focar só em assoalho pélvico, então a gente vai fazer inspeção corporal geral, palpação, avaliação postural, avaliação de mobilidades, avaliação de edema, avaliação da diástase, e aqui a gente também pode incluir a inspeção da mama. E no pós-parto, a gente não pode de jeito nenhum focar só em assoalho pélvico, porque todo o corpo da nossa paciente mudou durante 40 semanas. Então imagina se eu só focar em assoalho pélvico. Eu vou deixar muita informação de lado. Então não pode, tá? Isso aqui é um erro gravíssimo, físio. Então, físio, a gente tem que caprichar numa boa avaliação postural, numa boa avaliação de abdômen, diafragma, lombar, avaliação respiratória. Aproveita que a tua paciente no puerpério vai levar o bebê, já avalia a postura com o bebê, já avalia como que ela tá levantando, como que ela tá carregando aquele bebê, porque a partir disso a gente também vai orientar e vai ver se aquele carregar o bebê, se aquele levantar o bebê também não está aumentando a pressão intraabdominal, não está prejudicando aquela disfunção pélvica, aumentando a dor na lombar. Então, olha quanta coisa. Então, amplia o teu olhar nessa avaliação também. Aproveita que o bebê está ali junto, já avalia junto também essa postura que a nossa paciente vai adquirir nesse pós-parto. Então, passo número 11 foi o exame físico e essa importância do olhar global, que a gente não pode avaliar só assoalho pélvico, a gente tem que ampliar esse nosso olhar. E agora no passo número 12, a gente vai falar sobre exame físico de assoalho pélvico. O que a gente tem que incluir nesse exame físico? Passo número 12, então a gente vai falar de assoalho pélvico. A gente vai dividir em duas partes essa avaliação, tanto a inspeção quanto a palpação. A Thay colocou, até quantas semanas conseguimos avaliar diástase prévia em gestantes com mais assertividade? Então, Thay, a avaliação que a gente vai fazer com flexão de tronco, né, flexão de quadril, de joelho, é uma avaliação que às vezes a gente vai focar ali até o finalzinho do segundo trimestre, porque senão vai gerar muito desconforto para a paciente ficar naquela posição. Mas a avaliação que a gente vai fazer com ela em cada postura, em cada técnica respiratória, em cada movimento, é do início ao fim da gestação, tá? Porque a avaliação da diástase não é só com ali a palpação. Não, a gente tem que também fazer a inspeção e avaliar essa pressão nesse abdômen, tá? Então a gente vai ampliar essa avaliação, não só até o segundo trimestre com esse toque, mas a gente pode fazer durante toda a avaliação. Lá no puerpério, assim que a paciente chega no teu consultório, já pode fazer ali a palpação. Vamos lá, eu falei que o exame físico de assoalho pélvico a gente ia dividir em duas partes, inspeção e palpação. A inspeção, a gente vai analisar, a vulva. Então, a gente vai verificar coloração dessa vulva, se tem alguma lesão prévia, né? Então, se é uma paciente gestante que já teve outra gestação, teve uma fibrose ali, então a gente vai verificar, vai palpar, vai verificar a mobilidade daquela região, a gente vai palpar também em busca de pontos de tensão, hipertonia da região, a gente vai avaliar reflexo clitoridiano, cutâneo anal, distância ano-vulvar. Então hoje eu falei da distância do centro tendinium rius, que é muito importante também para a gente verificar como que está o tônus dessa região. A gente também vai avaliar a abertura da região vulvar, a gente vai solicitar uma contração voluntária, identificar se a paciente apresenta essa contração voluntária, se ela consegue fazer um movimento de subida, um movimento de fechamento do introito vaginal, de fechamento do canal da uretra. A gente vai avaliar também se tem ação de outros músculos, se tem relaxamento depois dessa contração, que não é só contrair,
e sim também a capacidade de relaxamento. A gente também vai solicitar a tosse para nossa paciente e avaliar se ela tem a pré-contração, se tem abertura dessa uretra, né, aumento da mobilidade dessa uretra, se teve algum tipo de incontinência durante essa solicitação da tosse. E durante a palpação, a gente vai começar com a primeira falange, avaliando as paredes, então a parede superficial, primeira etapa, né, do canal vaginal. Depois a gente inclui a segunda falange, vai palpando, verificando as simetrias dessa parede. A gente também vai verificar se tem pontos de tensão, avaliar a hipertonia, tudo isso através da palpação, tanto externa quanto interna. Tá? Aqui externamente a gente tem os músculos superficiais, então é importante que a gente faça essa palpação também. E na parte interna a gente vai também fazer o Perfect. E no Perfect a gente vai começar com P, né, testando a contração voluntária máxima, lembrando que o P é avaliado de 0 a 5. Depois a gente vai para o E, que é a Endurance, quanto tempo a minha paciente consegue sustentar aquele grau de força, mantendo lá o grau de P que a gente tinha conseguido, né? Então a gente vai avaliar aqui primeiramente até 10 segundos, depois a gente pode ir progredindo. A Michelle colocou: Michelle, posso fazer cone vaginal em gestante com 25 semanas e estar com incontinência urinária? E eu vou fazer uma pergunta para ti, Michelle. Na gestação, com 25 semanas, será que já não tem tanta sobrecarga nessa região para a gente colocar mais um cone? Né? Que o cone é um peso. Será que precisa colocar? Ou através de um estímulo sensorial ali do nosso toque, de um estímulo através de um biofeedback, será que não é melhor do que colocar o cone? A não ser assim, a gente trabalhar com ela deitada. Mas a gente não quer trabalhar a funcionalidade? Então é importante a gente preparar a paciente para ficar sentada, para ficar em pé. Então eu não gosto de trabalhar com cones, com bolinha de Benoit com gestante. Já tem bastante sobrecarga que o bebê está gerando, que o aumento de pressão intraabdominal está gerando naquele assoalho pélvico, naqueles ligamentos pélvicos. Então não tem necessidade de a gente gerar mais uma sobrecarga. Tá? Então é importante a gente verificar e analisar isso. Isso é ter raciocínio clínico também. Continuando aqui, eu falei do P, do Perfect, contração voluntária máxima, o E, que é Endurance, o R é a resistência. Quantas vezes a paciente vai conseguir fazer aquela ativação, por exemplo, de 3 segundos que ela fez lá na Endurance, agora repetidas vezes. Então, a paciente sustentou 3 segundos, quantas vezes ela vai conseguir manter aqueles 3 segundos? Tá? Isso aqui é bem importante a gente testar também, porque principalmente na gestação, a gente não precisa de sustentação. Eu falei para Michelle da sobrecarga que o bebê vai gerar. Então, a gente precisa trabalhar muito essas fibras lentas, essa capacidade de sustentação. Então, a gente tem que saber avaliar para saber também prescrever os exercícios corretos. O F são as contrações rápidas. Então, quantas contrações a paciente consegue fazer de forma rápida, de forma vigorosa, mantendo aquele grau de P? Então, por exemplo, a paciente fez o grau de P ali de 3, ela tem quantas ela consegue fazer com aquele grau de 3? Fez 7, fez 8. A partir da 8ª começou a descer, né? Começou a cair aquele grau de força. Então, a gente para de contar. O E do Perfect, elevação da parede vaginal, é ausente ou é presente? Precisa estar presente, porque a gente precisa dessa função muscular. O C são cocontrações. Existem outros músculos contraindo junto durante essa ativação de assoalho pélvico? É abdômen? É adutor? É região de glúteo? O que está contraindo junto? Não era para estar contraindo nada, era para estar contraindo só o assoalho pélvico. Mas a gente vai avaliar até para ir isolando. O T é o time, é a pré-contração. A gente solicita a tosse para a paciente e a gente vai analisar se com aquela tosse o assoalho pélvico fez uma ativação prévia, fez uma ativação durante,
não fez nada ou expulsou o nosso dedo. O ideal é que ele contraia antes ou durante aquela tosse. Então, a gente vai verificar se a paciente tem essa pré-contração. E a gente vai avaliar esse assoalho pélvico e esse abdômen não só com a paciente deitadinha. A gente vai avaliar também de forma dinâmica. Como eu falei, para avaliar a diástase, né? Não só ali naquela posição de flexão de tronco, não. A gente vai avaliar de forma dinâmica em cada postura. Porque eu preciso preparar minha paciente para depois, eu preciso preparar ela para as atividades do dia a dia dela, que ela não vai ficar só deitada. Na maioria das vezes, a queixa da nossa paciente são perdas aos esforços em situações de pulo, em situações de alguma atividade na academia, no pós-parto vai pegar o bebê. Então, a gente tem que pensar nessas atividades que elas têm perda, que têm maior dificuldade de ativação, para poder garantir a funcionalidade daquela musculatura. Quando a gente avalia só em DD, a gente está deixando de lado muita informação, porque às vezes só em DD ela contrai muito bem. Mas e se ela fica em pé? Se ela faz uma atividade, será que ela está mantendo aquela contração? Só questionar a paciente talvez não seja o bastante, porque a tua paciente ainda está adquirindo percepção. Então, talvez ela também não consiga te passar essa percepção. Então, é importante a gente avaliar também. E pensando no pós-parto, o foco também tem que ser no retorno da funcionalidade, no retorno de todas essas questões envolvendo atividade física, pegar o bebê. A gente tem que fazer uma avaliação dinâmica, porque o foco tem que ser em preparar a nossa paciente para a atividade física, para as funções do dia a dia. E aqui vai entrar muito também a nossa avaliação da atividade do abdômen, do assoalho pélvico durante o esforço. A gente não pode avaliar só com a paciente ali deitadinha. A gente tem que avaliar a capacidade de funcionalidade, a capacidade de ativação voluntária desses músculos durante situações de aumento de pressão intraabdominal. Porque é assim que a gente prepara a nossa paciente, principalmente a gestante e a puérpera. A gente vai começar em atividades leves e depois a gente vai evoluir, né? Até para preparar a paciente lá no puerpério para alta. E por isso que a gente vai perguntar na anamnese qual atividade física que a paciente faz, quais as situações que ela tem perda, porque isso é fazer um treino funcional. Isso é preparar a nossa paciente para o depois. Eu não quero que a minha paciente fique ali no meu consultório para sempre. Eu quero sim desmamar ela, preparar ela para o depois. E só quando eu faço esse treino funcional, eu consigo preparar ela para isso. Se eu fico só deitadinha com ela na maca, se eu avalio só com ela na maca, isso não é preparar a paciente para depois. Então, pensa muito nisso, físio, quando você estiver avaliando só o assoalho pélvico, só na posição deitada.